Linguagem C, aula 37, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Passagem por valor. Quando temos mais de uma função em um programa, como por exemplo neste programa, em que temos a função calc_coms e a função main, e uma função passa um valor para outra, a gente usa o termo passagem por valor. Então, essa função main vai chamar a função calc_coms e a função calc_coms vai retornar um valor para a função main. Isso é chamado de passagem por valor. Não é a única forma de passagem que existe, tá? Mas por enquanto vamos falar somente da passagem por valor. Então, o que ocorre é o seguinte: a variável sal, que está aqui dentro da função calc_coms, ela não é a mesma variável sal que está aqui dentro da função main. Tá? Isso é possível de se provar. Como eu posso provar? Eu posso provar isso imprimindo na tela para você ver o endereço da variável. Tá? Então, se eu imprimir o endereço desta variável que está dentro de main, vocês vão ver que vai ser um determinado endereço. Já o endereço dessa outra variável que está aqui dentro da outra função, a função calc_coms, vai ser um outro endereço. Tá? Então, o que faz esse programa? Esse programa ele pede ao usuário para digitar um valor de salário, lê esse valor e faz a seguinte condição: se o salário for menor que 1.000, é para aplicar um aumento na porcentagem de 20%, tá? 20. Senão, a porcentagem será apenas 10%, tá? Então aqui eu vou ter o valor de salário, vai ser aquele valor que a calc_coms vai me retornar. Para ela me retornar esse valor, eu preciso enviar para ela o valor do salário e o valor da porcentagem. Então aí ela vai fazer os cálculos lá. Ela vai dizer que vai receber o salário e a porcentagem, vai dizer que o salário é igual ao próprio valor do salário. Vamos supor que o salário seja 2.000, tá? Então, o salário vai ser igual a 2.000 mais 2.000 vezes a porcentagem. Só que a porcentagem tem que ser dividida por 100, né? Porque se o usuário digita 10 em porcento, é 10%. Então eu tenho que dividir 10 por 100, tá? Então eu vou multiplicar 2.000 vezes 10%, vai dar 2.000, vai dar 200, tá? Então eu vou ter o 2.000 aqui, mais o 200 aqui, então o salário vai sair 2.200, tá? Aí essa função vai retornar para main o valor que está aqui dentro da variável sal, tá? Que se refere ao salário. Eu também pedi para imprimir na tela o endereço da variável sal
que está na calc.coms, tá? Para imprimir o endereço de uma variável, eu tenho que usar aqui o porcentagem p, tá? Esse p aqui é de pointer em inglês, né? Que nós chamamos de ponteiro em português, tá? Então, sobre ponteiro vamos ainda comentar mais, só que basicamente o ponteiro é o endereço de uma variável, tá? Então, para saber o endereço da variável, tem que solicitar aqui o porcentagem p, e aqui também, ao lado do nome da variável, eu tenho que informar o e-comercial, tá? O mesmo vai ser feito aqui dentro da main, só que agora eu vou imprimir o endereço da variável sal que está dentro da main, tá? Informando aqui porcentagem p, porque se trata de um endereço, e aqui o e-comercial, tá? Porque eu vou imprimir o endereço da variável e não o valor que está dentro da variável, tá? Então vou apertar F9 para vocês verem. Olha lá, digite um salário, 2.000. Salário da calc.coms. Aqui aparece o endereço, ó, vocês vejam que não aparece o valor que está na variável, aparece o endereço da variável, tá? E vocês podem ver que o endereço da calc.coms, que está o endereço da sal que está dentro da calc.coms é um determinado endereço, e o endereço da sal que está dentro da main é outro endereço, tá? Então isso prova que são duas variáveis diferentes, tá? Elas têm o mesmo nome, só que são diferentes, tá? É como se fossem gêmeas, tá? Só que cada uma tem o seu endereço próprio. Então temos aí o salário com a comissão, né, 2.200, tá? Então isso aí nós fizemos uma passagem por valor, tá? Em que uma função retorna um valor para uma outra função, certo? E vimos que aqui na passagem por valor é criada uma outra variável, mesmo que ela tenha o mesmo nome, ela é uma variável diferente, tá? Não é a mesma variável. Esse conceito é importante, tá? Para se aprofundar mais em programação, é importante você perceber que mesmo que as variáveis tenham o mesmo nome, elas não são a mesma variável. Por quê? Porque essa variável aqui está dentro de uma determinada função, e essa outra variável está dentro de uma outra função. Então, mesmo que elas tenham o mesmo nome, elas não são as mesmas, tá? Elas são diferentes, elas não são a mesma, elas são variáveis diferentes.